Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? O vídeo de hoje é extraordinário, é fora aí do contexto que nós havíamos programado. A gente havia combinado que nos falaríamos na próxima segunda-feira, pela manhã, onde estenderíamos a prosa iniciada na última segunda-feira, trazendo a vocês alguns conceitos a maior sobre o liberalismo, porque eu tenho certeza que vocês já entenderam que o liberalismo não é o esquindolelê, não é a festa no AP, né, como muita gente tenta vender, comercializar por aí. E nós iríamos começar a entender então, a tratar então das tradições liberais britânicas, francesas e americanas, tentando transportar essas definições aqui para o Brasil, para com o objetivo de responder à questão da existência ou não de verdadeiros liberais ou de verdadeiro liberalismo aqui no Brasil. Então a gente vai conversar sobre isso na próxima segunda-feira, tá? Então eu te espero lá no Café Liberal, na próxima segunda-feira pela manhã, para a gente tratar disso. Hoje, o objetivo do vídeo é o seguinte: eu acabo de retornar do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá no centro, aquele prédio maravilhoso. Fui trabalhar lá, sou advogado, fui realizar uma sustentação oral em favor de um determinado cliente. E na saída do tribunal, eu tive a oportunidade de tomar um cafezinho com alguns advogados lá presentes, todos eles muito mais capazes e experientes do que eu. E dentro desse grupo de 8 advogados, além de mim, o papo era um só: descontentamento. Eu vou repetir: descontentamento com os rumos do país. E eu fiquei muito mais ouvindo do que falando para tentar absorver o que aquelas pessoas conversavam. E acabei percebendo que dois são os pontos de maior atenção dessas pessoas. Primeiro, é o estilo de governança que tem sido aplicado pelo bolsonarismo na gestão da coisa pública. Palavras como autocrático, pouco transparente, personalista, preferencialista, patrimonialista foram ouvidas por mim lá. Termos nesse sentido foram ouvidos por mim lá. E o segundo elemento diz respeito às coisas do nosso dia a dia, especialmente às questões econômicas. É fato, e começa a se comprovar dia a dia, que a economia não está respondendo, o mercado interno brasileiro, a economia nacional, não está respondendo na medida das expectativas dos agentes do governo na área de economia. O projeto de ação do governo na área econômica, portanto, está bem devagar, para não dizer bastante derrapante. E esses profissionais liberais que lá estavam, eles vivem de seus trabalhos e eles sentem, assim como eu sinto, assim como qualquer um que vive na dimensão da realidade, que a coisa não está fluindo nesse aspecto da economia. Né? Que existe muito discurso, muita retórica, aliás, essa é uma das marcas desse governo, e tirando, na minha opinião, dois ministros, o ministro Tarcísio e a ministra da Agricultura, a gente não percebe ações que tragam resultados objetivos para determinadas áreas que são importantes para a economia nacional e, consequentemente, a economia fica parada, meio que estagnada, congelada, aguardando. E eu tentei, no caminho de volta, absorver todas essas ideias, trabalhar, e acredito que esse vídeo seja importante para que a gente comece também lá no Café Liberal, no nosso espaço, a tratar dessas coisas do dia a dia, dessas impressões sobre política, economia, sociologia, acontecimentos da democracia. Eu posso falar por mim, não posso falar pelos demais. Mas eu acho que o que eu posso falar por mim é que, ingenuamente, eu imaginei que houvesse, de fato, um projeto macro e microeconômico de economia de impacto, que ao lado disso
dentro da candidatura representada pelo bolsonarismo, que ao lado disso, à margem disso, fossem meio que rapidamente instituídos programas que trariam uma sensação à população e aos investidores de maior segurança com os passos do governo, especialmente com relação a essa farra dos gastos públicos, né? As mamatas. Até agora o que a gente viu foi a reforma da Previdência, a medida provisória da liberdade econômica, e a gente percebe que as coisas patinam. Índices com relação à segurança pública importantes têm sido atingidos. Não dá para saber ainda se efetivamente por ações realizadas a partir de janeiro desse ano ou se por outras ações derivadas do ano passado. Ainda é cedo para determinar isso. Na segurança pública existe essa característica própria. Mas o resto, infraestrutura e agricultura, agronomia, como eu falei agora há pouco, são as áreas que se salvam desse governo. E tem sido pouco, pelo visto, para fazer a economia rodar e para fazer com que a gente possa efetivamente conviver num ambiente sociopolítico e econômico diferente do atual. Permitindo que as pessoas acreditem também mais naquilo que está sendo realizado lá em Brasília. O sentimento que eu tenho é de decepção nesse sentido e de decepção também em um outro campo, em uma outra dimensão. É óbvio que ontem eu não esperava, lá no discurso na ONU, que aquela oportunidade fosse inteiramente aproveitada por um discurso cognoscível, convidativo, atrativo aos grandes players da economia global. Bolsonaro é quem ele é. E ele, desde sempre, aproveita essas oportunidades para deixar consignado isso. Olha, tá aqui meu cartão de visitas. É esse. Você goste ou não, eu sou assim. O que eu não esperava, exatamente por conta dessa fraqueza econômica que a gente vive hoje, é que o zum dos grandes agentes econômicos nacionais não fosse suficiente para fazer surgir no discurso de ontem capítulos e não apenas frases que teriam o condão de serem mais convidativos a esses investidores. Então, não tem jeito. Perdemos mais uma oportunidade nesse sentido. Eu ter gostado do discurso, você ter gostado do discurso, eu não ter gostado do discurso, você não ter gostado do discurso, pouco importa. Não vai, eu garanto, mudar o preço da melancia no Ceasa. Te garanto isso. Quem tem que dar pra gente esse feedback, a temperatura do resultado do discurso de ontem, é o mercado. E pelo que a gente viu ontem, logo após o discurso, pelo que a gente observa hoje, a situação está bastante nebulosa. Pode mudar a qualquer momento, a partir do instante que surge uma interpretação mais positiva do discurso. Olha, não vamos levar muito em consideração alguns aspectos, vamos tentar entender a essência. Pode. Mas é duro, né? Viver sobre essas expectativas, essas possibilidades, tendo a oportunidade de deixar claro que o Brasil, sim, está aberto aos investimentos estrangeiros, sim, demanda dessa relação entre capital estrangeiro e capital nacional. Então, peço que vocês pensem sobre isso. A impressão que eu tenho é que aquilo que era uma Kombi lá atrás, no começo do ano, já passou por uma transformação, foi esticada, virou uma Limo Kombi, passou por um micro-ônibus, depois passou por uma sequência de micro-ônibus, depois um ônibus, alguns ônibus, e hoje a sensação que eu tenho, a temperatura que se sente nas ruas, é que já são alguns trens de gente bastante decepcionada com a forma de gestão do bolsonarismo à frente da coisa pública. É isso, né, gente?
Não dá pra gente esperar, em verdade, mais de quem há 28 anos viveu mais do mesmo, né? A gente precisa começar a entender que não é porque a pessoa se apresenta enquanto diferente que ela seja de fato diferente. Não é porque a pessoa não participou em 28 anos, pelo menos em teoria, de conchavos econômicos no Congresso Nacional, que ela seja verdadeiramente honesta. E se não participou, não fez mais do que a sua obrigação. Errados estavam os outros, que aproveitaram do Congresso Nacional como plataforma de enriquecimento ilícito. A gente precisa entender que não é porque o sujeito usa gravata, passa gel no cabelo, usa óculos de armação escura, que ele seja um conservador. A gente precisa começar a entender e aceitar que, apesar de ser muito sedutor o discurso que une na mesma frase Deus, família e propriedade, que nem sempre quem está discursando defende efetivamente Deus, defende efetivamente a família, defende efetivamente a propriedade. A gente precisa entender que no século XXI as coisas não são iguais ao que eram no século XX. As demandas que o século XXI apresenta para a gente, especialmente aqui no Brasil, são significativamente maiores e diferentes daquelas do século XX. Precisa começar a ficar de olho aberto, atentos a isso. E começar a realizar escolhas mais pautadas na razão e não tanto no coração, né? Especialmente em política. Porque o preço depois é arcado por todos nós, em embaixadas, em cartões de créditos corporativos com gastos sigilosos, carros oficiais, cafezinho, helicóptero que transporta parente para casamento do filho, e por aí vai. É preciso entender que a gente pode mais e que a nossa compreensão sobre esse mais, sobre esse a maior, é que vai de fato transformar o Brasil. Fechado? A gente se vê segunda-feira então, pela manhã, aqui no Café Liberal, lá no Café Liberal. E se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva na página, clique no sininho, convide papai, mamãe, filhinho, vizinho, sogra, cuidado, convida a sogra para conhecer o Café Liberal e para começar a conversar com a gente em mais essa plataforma, tá bom? A gente se vê segunda-feira pela manhã, então. Um grande abraço e que Deus nos proteja. Um beijo, tchau, tchau.